A seguir, Esporte. Salve, salve, minha gente amiga, alô amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Hoje o programa traz como convidado especial o jornalista Cleiton Venhofen Vasconcelos, integrante do quadro de repórteres da Rádio Planalto de Passo Fundo, e o produtor do Primeira Página, não é? De Primeira? De Primeira Página, Isso, não é? isso. Primeira Página ou De Primeira, como queiram, na internet. E conosco também o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem. Jorge Antônio Guerra, Cleiton Vasconcelos, essa jovem revelação do Rádio Esportivo Gaúcho, né? Estamos aí, em torno da expectativa de Gaúcho, de Passo Fundo Futsal, do vôlei feminino, do próprio basquete, que acaba o professor Adriano colher uma fruta, uma aluna do Sub-14, me parece, convocada para a seleção gaúcha de basquete. Tá aí, investiu, apareceu. Mas isso e muito mais nós vamos conversar daqui a um pouquinho, seu Jorge. Muito bem. O Juventude de Caxias do Sul empata com o Grêmio na primeira partida. É uma partida de 180 minutos, todo mundo sabe, na decisão. O Juventude, após 25 anos, vai buscar o título gaúcho. E o Grêmio? Bom, o Grêmio busca o heptacampeonato, isto desde 1968, ou seja, há 56 anos atrás, ele conquistava o heptacampeonato gaúcho. Oportunidade, portanto, de ouro para a Juventude ser o grande campeão e o Grêmio ser o grande heptacampeão da competição. Tudo ficou para sábado que vem, 4h30 da tarde, na Arena Humaitá. Expectativa geral. O jogo de sábado que passou, no meu entender, foi muito pobre tecnicamente. O Juventude tentou, por algumas ocasiões, Kaique foi o grande destaque no time do Grêmio. Quando o goleiro é destaque, todo mundo sabe, não é? Não precisa dizer muita coisa. Outro detalhe, a dupla Caju se destacou nesta temporada, com o Juventude indo para a decisão e o Caxias simplesmente eliminando o rival do Grêmio, que é o Esporte Clube Internacional. Já a dupla de Passo Fundo, Gaúcho e Esporte Clube Passo Fundo, já buscam os reforços, já vem as convocações aí, as conquistas, na busca de um resultado positivo no Campeonato Gaúcho, que começa na Série A2 já no próximo dia 15 de abril. Começando dia 15 de abril, nós estamos praticamente chegando no início da competição e tanto o Gaúcho como o Passo Fundo ainda não tem uma equipe definida para o começo deste debate, deste embate, digo melhor. Mas vamos ficar naquela, não é? O Passo Fundo traz informações trazem também os dirigentes do Esporte Clube Gaúcho e nós esperamos que façam realmente time de qualidade para chegarem à divisão principal na próxima temporada. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo e nós estamos aqui com Cleiton Vanhoff Vasconcelos, repórter da Rádio Planalto, e o nosso repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. E daí, Dantas, anotando mais alguns detalhes por aí? Não, deixa eu contar um fato do fim de semana. Eu fui no famoso clássico que tem lá na Forqueta, em Pouso Novo, dos Brock contra os Bonacina. Vocês sabem que o treinador dos Brock é daqui de Passo Fundo. É o Dimas, meu bruxo, gente boa. Pois a assessoria enganou ele. Escalou o time saiu perdendo o clássico por 1-0. Lá na metade do primeiro tempo foram ver o quê? Que faltava um jogador. Iniciou o jogo com 10. O futebol é incrível, né? A gente comenta, fala, e é pra fazer assim, assado, mas quando chega a tua vez, aconteceu esse detalhe hiper, super importante. Por isso que o futebol é o que é. E aí é motivo para muita conversa durante a semana. Eu já vi detalhe de equipe com 12, agora com 10... Com 12 você já viu? Com 12, sim. Mas essa com 10 e tomaram 1-0, enquanto Cleiton estava com os 10 jogadores, depois não conseguiram buscar mais. Isso quando o árbitro notava, não é? Parava o jogo e diz, vamos contar ou vamos recontar. E é exatamente o que aconteceu. O árbitro parou o jogo, opa. E o Cleiton Vanhoff Vasconcelos, como é que está lá na nossa querida Rádio Planalto? Tudo bem, Jorge, tudo bom também ao Dantas, ao Fernando ali na técnica, para a nossa audiência, tá tudo certo, né? Estamos também fazendo esse trabalho de preparação, visando aí a divisão de acesso, visando a cobertura que a gente vai dar para Passo Fundo, para Gaúcho, também acompanhamento ao Passo Fundo Futsal, tudo isso a gente vem fazendo. E é claro, as outras modalidades também, né? Que a gente já comentou aqui em outras oportunidades, Jorge. Então, a gente tem sido de muita expectativa também o nosso trabalho lá, muito em vista da montagem que está sendo feita por Gaúcho e por Passo Fundo até o momento. Mas está muito devagar no meu modo de entender, né? Olha, o que acontece aqui? A gente precisa contextualizar uma situação, né? O Gaúcho e o Passo Fundo, eles estão contratando jogadores que estão ainda, ou que estavam até dias atrás, enfim, em atuação. Esses jogadores, eles estão chegando até Passo Fundo, né? Alguns deles já estão aqui, outros estão por chegar essa semana, outros chegarão na semana que vem. A maioria deles vai estar apto para a estreia, né? Fisicamente, tecnicamente e tal. O que acontece aqui? Os times estão fazendo jogos treinos, o Passo Fundo e o Gaúcho. Os técnicos, Leandro Machado e o Wanderson Pereira, eles não estão utilizando seus principais nomes porque eles ainda não estão aqui.
Eles estão... É evidente. Evidente. Eles estão utilizando muitos jovens ainda, alguém da base, reservas, aqueles que serão reservas ali na frente. Então, eles estão fazendo jogos treinos para dar movimentação àqueles jogadores que já estão aqui. Mas o torcedor ele tem que ficar ligado no seguinte: esses times que entraram em campo até aqui, eles de longe vão estar lá na estreia. A gente vai ter talvez 4 ou 5 jogadores do Gaúcho que atuaram em Coxilha e que vão estar na estreia, efetivamente, contra o Esportivo. Mesma situação do Passo Fundo. Eu imagino que no máximo, meio time. Não mais que isso. Então, são ainda formações. Só que essa é uma situação, Jorge, que acontece nas outras cidades também, onde tem times da divisão de acesso, né? Talvez a exceção para o Inter de Santa Maria, que já trouxe seus jogadores de Série A de Gauchão ali, que já estão fazendo amistosos e tal. Mas no mais, os outros times também estão nessa faixa aí e nessa fase de montagem de elenco. Você falou o Inter de Santa Maria. Segundo eu pude constatar, ele tem a folha de pagamento uma das mais altas da Série A2 da competição. Se diz, inclusive, que é a mais alta da competição e que seria muito semelhante a de times que jogaram a Série A. A folha do Brasil de Pelotas, a folha do Guarani de Bagé. Então, é um time que vem com muita... Quem é o treinador? Quem é o treinador? De Santa Maria. O Internacional de Santa Maria, que é minha terra, não é? O detalhe é esse. Isso. Minha terra, mas eu sempre torço pelo sucesso do Interzinho e as coisas não acontecem. Isso. Nada e acaba dando em nada, não morrendo na praia, dando em nada. Isso. Inclusive, o Inter de Santa Maria ele fez uma alteração importante no seu estádio, lá no Presidente Vargas, trocou o gramado e tal, para deixar uma facilidade do jogo técnico. Então, a gente nota aqui que tem uma preocupação do Inter de Santa Maria no bom desempenho do time, que conquista as vitórias e tal. Então, me parece que é uma equipe formada, né, bem encaminhada e tal. Só que, claro, uma coisa é tu contratar, é fazer o elenco, outra coisa é esse elenco funcionar, efetivamente conseguir subir. Mas principalmente agora esse último jogo treino do Passo Fundo com o Ipiranga de Erechim, que perdeu de 2-1, eu vi alguns largando umas críticas. Então, olha, se o time está em formação 2-1 e jogo treino não quer dizer nada. Ou quer dizer muito, né? Por quê? Nesse momento não é o resultado que interessa. O que interessa é o esquema tático, técnico do Leandro Machado. Vamos ver como é que ele vai montar essa equipe. Quais são o material que ele vai ter à disposição. Isso. Porque até um jogo treino contra o Sindicato, ele fez um jogo treino, não tinha um centroavante, que não tinha chegado ainda. É normal para todos nessa fase. É normal. Mas o comentário que tem é que o Gaúcho investiu mais que o Passo Fundo. E há mais tempo, né? Essa montagem de elenco do Gaúcho, ela já vem lá de novembro. Exatamente. Quando é contratado o técnico, o Wanderson, né? E a montagem do elenco do Passo Fundo, ela é bem mais atrasada, né? Ela começa aqui em fevereiro. Então, até por isso, os jogadores do Gaúcho já são mais experimentados, não que os do Passo Fundo não sejam. O Wanderson já estava contratado. Já estava contratado também, já pôde indicar com mais opções. O Passo Fundo ficou com opções mais restritas na montagem do seu elenco. Então, por isso que eu acho que o elenco do Gaúcho, ele está num estágio acima, além, adiante, enfim, como você quiser, nesse momento aqui da montagem. Se vai ser um melhor o time, se vai ser isso, vai ser aquilo, bom, aí é a competição que vai dizer, né? Isso aí a gente vai ver no andar da carruagem. Exato. Né? Bom, mas me parece que o Passo Fundo teve uma atitude correta, acertadíssima. Valorizou o pessoal da casa, ou seja, está trazendo, já trouxe o preparador físico, experimentado, o Chiru, o Marco Aurélio, a quem nós enviamos um abraço, está nos devendo uma entrevista depois da sua convocação pelo Esporte Clube Passo Fundo. Talvez amanhã ou depois ele venha ao nosso programa aqui. Desejamos muito sucesso, sabemos da experiência que ele tem e da energia que ele transmite aos jogadores durante a preparação física. Isso é muito importante. Muito importante, e não é só ele, né? Porque o Marco Aurélio também é um jogador, um preparador físico, aliás, de muita experiência, essa coisa toda. Ele traz também ali na comissão técnica, o Passo Fundo, tem o Ricardo Attolini, também está lá,
né, na gerência ali do time profissional, né? E também traz Beto França como massagista ali, que são nomes históricos aqui do nosso esporte, né? Dos nossos times aqui de Passo Fundo, e que estão, nesse momento em que o Passo Fundo estava atrasado, recorreu a esses nomes aqui, que são experientes, que são experimentados, e que podem fazer a sua contribuição, dar a sua parcela aí nessa participação do Passo Fundo. O próprio colegiado do Esporte Clube Passo Fundo, também, não é? Já representa tudo isso. Exatamente. Né, o colegiado, que são aqueles nomes de ex-presidentes que estão no comando do Esporte Clube Passo Fundo, também outros nomes que apareceram ali para se juntar a eles, que ainda não foram presidentes, mas que podem ser no futuro, né? Um Cacau Risse, por exemplo, né? Que também está lá no Esporte Clube Passo Fundo. Então, o Passo Fundo, acho que ele voltou, né? Ele voltou para a sua história, para tentar se reconstruir, para fazer o time aqui da divisão de acesso. É o Daniel Franco, treinador do Inter. Daniel Franco. Exatamente. Bom treinador, ele foi treinador do Frederico. Isso. Né? Então isso. Ele está surgindo como um bom técnico, esteve no Aimoré. Isso. E por onde ele passou, ele fez um bom trabalho. E agora com esse investimento... No Santa Cruz. No Santa Cruz. Ele subiu o Santa Cruz ano passado. Exato. E o Inter SM com esse investimento, com esse treinador, tem tudo para chegar também. Mas folha de pagamento não classifica time. O que classifica é da liga dentro de campo. Isso é o fundamental. E vamos torcer que Passo Fundo consiga pelo menos um subir. Porque, na tua opinião, Cleito, comporta 2 da Série A em Passo Fundo? 2 na Série A em Passo Fundo? Difícil. É complicado, né? É difícil. Pelotas não comporta. Santa Cruz não aguentou? Santa Cruz não comportou. Quando teve os dois estavam lutando para ver quem que caía. Correndo o risco dos 2 caírem na última rodada ali. Vocês fazem esse comparativo, Santa Cruz do Sul, Pelotas e tal. Tem que comparar Passo Fundo com Caxias do Sul. Porque a arrecadação de Passo Fundo é maior do que a arrecadação do ICMS e de IPI da cidade de Caxias. A metade do Sul é realmente mais pobre que aqui. Aqui prevalece o agro, só que vivemos uma nova fase, né, dentro do futebol de Passo Fundo. Nós precisamos de novos dirigentes, novos torcedores, e para isso tem que ter títulos. Para ter títulos, tem que ter boas equipes. Então, vamos torcer que pelo menos uma suba. Sabe que essa lógica é muito boa do PIB, né, da movimentação financeira, enfim, de todas as riquezas do município de Passo Fundo. Só que o grande desafio me parece ser transformar parte dessa riqueza que é construída em investimento nos clubes de Passo Fundo. Certo? Exato. Então aqui me parece ser o grande desafio que os dirigentes, tanto do Passo Fundo quanto do Gaúcho, até mesmo do Passo Fundo Futsal, de todas as modalidades aqui, seja esse, atrair esse grande volume de receitas que passam por Passo Fundo em causa própria. E me parece que daqui a pouco em Caxias do Sul você tem isso já há algumas décadas, enfim. E que em Pelotas você não conseguiu, em que em outras cidades você também não conseguiu. Daqui a pouco o Passo Fundo pode ser que fosse esse o caminho das pedras para a gente voltar a ter um time grande. Só que aqui vai o desafio aos clubes, né? Ter o poder de barganha, né? De conquistar esse poder monetário. Cleiton, e até mesmo os nossos empresários, mesmo do meio rural, do agro, têm uma visão de que não tem melhor investimento que na mídia esportiva. É o que mais ocupa espaço nos meios de comunicação. E o Gaúcho, pelo que eu sei, em off, está montando uma equipe, já está desde o ano passado, para tentar subir para o ano que vem, classificado na primeira divisão, transformar num SAF. E que já teria comprador. Então, a jogada que estão tentando fazer é essa. Agora, tem que vencer dentro do campo. A dificuldade maior que eu noto para subir 2 equipes ao mesmo tempo é que nós temos os 2 representantes e que participarão de 2 clássicos. E, consequentemente, esses clássicos serão o fio da medalha, não é? A definição está ali. Ou seja, evolui o Gaúcho ou evolui o Passo Fundo? Não sei, no meu modo de ver. Que como passam 4 dentro da chave, né? Numa chave de 4 de 8 passam 4. Então, daqui a pouco, até o clássico, ele poderia determinar lá uma liderança e um 4º lugar, por exemplo, ou algo nesse sentido aí. Claro que os 2 poderiam subir, né, no mundo ideal ali e tal, só que eles teriam que fazer campanha de exceção o tempo todo.
né? Passando em primeiro e segundo, na primeira fase, depois eliminando os adversários para chegar lá nas finais e serem os 2 finalistas. Mas eu sou do teu time, viu, Dantas? Passando um subindo, já tá lindo. Outra coisa. O primeiro que descer para a 3ª divisão, na minha opinião, não volta mais. Vai ficar só na história, no nome, nessa sobe 2ª e desce para a 3ª. Mas e quem subir na primeira... Não, eu tô dizendo porque o jogo é jogado e lambaria pescado. Isso todo mundo aí sabe. Depois sabe, sim, todo mundo sabe, mas na Todo teoria é uma mundo coisa, sabe. na prática é diferente. Tem que deixar acontecer o campeonato. Claro que a gente não quer que aconteça isso. Só que eu tô dizendo uma realidade que não é difícil de acontecer, não é impossível acontecer assim. Por quê? Buscar na 3ª divisão de novo, com um já na Série A, aí dificulta muito o trabalho, na minha opinião. Até porque, em anos anteriores, a gente sempre tinha ali aqueles times que a gente olhava para eles e dizia... Não dava nada. Não dava nada. Daqui a pouco, esse aqui pode ser o candidato a rebaixamento. E aí tu olha a chave do Passo Fundo hoje e do Gaúcho, qual que é o candidato a rebaixamento? Qual que é o clube pequeno aqui? Parelho? Só que equipe de tradição? Exatamente. Esse aqui é o grande... O detalhe... É o detalhe. Um pênalti, um gol impedido vai ser a diferença na classificação desse Série A2, porque, na minha opinião, ele é muito mais disputado que o gauchão principal. Mas não tem nem comparação. Nós estamos antecipando, né? Sim. Antecipando as coisas. Porque não se sabe como vem o Gaúcho, não se sabe como vem o Passo Fundo, né? Sim. Se os jogadores que foram contratados têm qualidade técnica, têm vontade, porque o modo especial ali é que venham com vontade de jogar e defender a camiseta que estão envergando. E também temos que levar em consideração os adversários. Daqui a pouco não adianta você formar 2 seleções em Passo Fundo e termos outras 14 seleções no meio do campeonato. O que é difícil, né? Não, o que é difícil, mas daqui a pouco pode acontecer, né? De você fazer grandes times aqui e ter outros grandíssimos adversários pela frente. E você se atrapalhar mesmo tendo um grande time. Exato. A verdade é que o Passo Fundo, em décadas anteriores, formou grandes equipes, não é? Balançou realmente ali a nível de classificação, junto com a dupla Grenal. O pessoal deve estar muito bem lembrado, o Passo Fundo de 75, de 86 e tal, não é? Mas e daí? Pois é. Daí que ficou naquilo. Depois não chegamos a nada com o Passo Fundo. O Gaúcho voltou na expectativa, o Gaúcho é guerreiro, o Gaúcho tem vontade, o Gaúcho tem determinação, o Gaúcho tem camisa. Tudo bem, mas os outros também fazem o mesmo trabalho com o mesmo objetivo. Isso. Essa que é a grande questão que nós temos aqui, né? E por isso que é tão difícil a gente dizer assim, será que o Passo Fundo está formando um grande time? Eu não sei exatamente se o Passo Fundo está formando, se o Gaúcho está formando, porque eu não sei o que vai ser o balizador deles, que são os adversários. Se os adversários serão de uma qualidade tão avançada como a gente espera que seja um Gaúcho, que seja um Passo Fundo. Daqui a pouco são times meia boca que eles estão sendo formados, mas que os adversários também são no nível irrisório. E aí com o time meia boca você acaba subindo. A minha grande preocupação, Dantas e Cleiton, é a categoria de base do Gaúcho e do Passo Fundo. Será que está funcionando? Eu acho que agora está. Até porque o atual presidente, né, que é o presidente do clube, ele assumiu especificamente as categorias de base. Esse é um trabalho que a gente está tentando fazer. Eu acho que até tem uma palavra, e depois o senhor Jorge vai chamar, com o Juarez Vilela, que assumiu das crianças. Não estou chamando o senhor Jorge, o senhor vai chamar a manchete aí depois. E o que eu tenho de certeza em relação às 2 equipes é que tem 2 bons treinadores. Sim. Eu conheço o trabalho do Leandro Machado e o Everton, né? Wanderson, desculpa, já provou que é competente e está na hora dele assumir um time na Série A. Bom, já que o assunto levantado é categoria de base, nós vamos a um trabalho que você realizou especialmente para esse programa com o nosso consagrado treinador de futebol, hoje com a meninada lá no Vermelhão da Serra. Juarez Vilela, um abraço para você, boa sorte. Professor Juarez Vilela, um prazer voltar a falar com o senhor. Como é que o senhor se sente nesse momento, nessa volta do Passo Fundo,
enfim, onde toda a diretoria se uniu em torno do presidente e a equipe Passo Fundo, aos poucos, sendo montada. Em primeiro lugar, meus cumprimentos pelo programa de vocês, que a cada momento ele se torna mais interessante e com mais audiência, porque tem sempre coisas interessantes. O profissional do Passo Fundo, nós não acompanhamos muito, embora estejamos no mesmo local, tem trabalhos diversificados, mas nós esperamos e temos confiança como torcedores, como pessoas integradas aqui dentro do Passo Fundo, que o Passo Fundo faça uma boa campanha, porque é o carro-chefe, é o trem que puxa o vagão. Nós somos o vagão. Então, se o time principal for bem, nós temos toda a possibilidade de também divulgar o nosso trabalho aqui, que já está exitoso com mais de 150 alunos. Exatamente o que eu queria falar. Hoje, a alma de qualquer time profissional são as categorias de base, queira ou não queira. Como é que está sendo desenvolvido esse trabalho nesse momento? O Passo Fundo está fazendo um trabalho nas categorias de base como jamais foi feito em toda a sua... Não vou dizer em toda a sua existência, porque não acompanhei o Passo Fundo desde o início, mas grande parte dessa existência do Passo Fundo, eu estou aqui dentro, há mais de 20 anos praticamente. Mas está sendo feito um trabalho com grande interesse, porque existe um bem comum, um pessoal que quer jogar futebol e o Passo Fundo que quer botar a gente no mercado. E esse reflexo, tendo profissional, tendo jogador profissional numa ponta, os que vêm de baixo têm onde se inspirarem, se motivarem, influir bastante no trabalho, né, professor? Essa gurizada aí. Exatamente. Então aqui existe uma coisa visual, ele está vendo aquilo que ele pode alcançar, é palpável. O Sub-17 está treinando, mas do ladinho ele está vendo que está treinando o profissional. Ele pode estar almejando, amanhã ou depois eu posso estar naquele mesmo local onde está o time profissional hoje. Então existe para nós aqui do Passo Fundo esse grande handicap a nosso favor, e nós estamos trabalhando em cima disso. Então tá, professor, desejar obrigado e espero que a sua experiência e esse trabalho de formiguinha, revelando 1 ou 2 jogadores para o time, já é um grande lucro para a equipe. Não resta a menor dúvida. Eu agradeço a oportunidade. Se nós tiver a felicidade de colocar 1, 2 jogadores no mercado por ano, já estamos realizados. Muito bem, depois desse trabalho realizado pelo Carlos Dantas, nós vamos chamar os comerciais e voltaremos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. Limpsul, limpeza de ambientes.
Serviços de portaria, trabalho e competência. Com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta, falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente em outros 47 municípios, através da Coprel TV, e estamos conversados. Conosco, no programa de hoje, o repórter da Rádio Planalto, o repórter esportivo, Cleiton Venhoff Vasconcelos, e o repórter de todas as ocasiões, o nosso Carlos Dantas. Nem todas, quase todas. Mas por falar em ocasiões, eu estive durante a semana passada acompanhando o Challenger de tênis São Leopoldo. Sensacional, uma competição em nível internacional do mais alto quilate. E infelizmente o nosso Orlandinho Luz, que hoje mora em Camboriú, que é de Carazinho, acabou ficando nas quartas de finais, mas foi campeão na dupla com Marcelo Demoliner. E, em compensação, o Daniel Valerro, um paraguaio de 19 anos, que vem surgindo bem, e foi que conquistou o título do Challenger de São Leopoldo, que pagava a distribuição de prêmios em torno de $84 mil. Então, o vencedor foi um paraguaio. O Valerro, com 19 anos, é o campeão do Challenge de São Leopoldo, uma modalidade muito importante para o Brasil e principalmente para o Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo. Muito bom. Vamos voltar ao futebol de Passo Fundo, vamos voltar ao Gaúcho e Esporte Clube Passo Fundo, que fazem suas estreias no meio deste mês de abril. 13 ou 14 de abril. Veja que a Federação Gaúcha de Futebol ainda não definiu data e horário para a estreia de Passo Fundo e Gaúcho na competição na Série A2. O que se sabe realmente é que o Gaúcho joga fora de casa contra o Esportivo em Bento Gonçalves e o Passo Fundo estreia no Vermelhão da Serra diante da equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que não é mais o Cruzeiro de Porto Alegre, é o Cruzeiro da grande Porto Alegre, da Eldorado, né? Cachoeirinha. Cachoeirinha. Cruzeiro de Cachoeirinha, portanto, não tem mais aquele destaque. Cruzeiro da capital. Isso. Exatamente, né? Então, o que é um grande absurdo, porque estamos a menos de 2 semanas do início da competição e não sabemos aonde jogarão. Aliás, sabemos onde jogarão, mas não sabemos quando e nem que horário. Exatamente, o que é um grande absurdo, né? E o outro detalhe com relação à tabela é que, ao contrário dos 2 anos anteriores, e aqui eu achei positivo, os clássicos não são em sequência, né? Um é na 4ª rodada e outro na 11ª. Beleza. O que me parece ser bom. Razoável. É razoável. Razoável, né? Porque você não tem aquela situação de daqui a pouco você criar uma crise se você tem 2 resultados negativos em clássico na sequência. Né? Você também não corre o risco de perder um jogador lá no primeiro clássico e ficar sem ele pro segundo. Algo nesse sentido, né? Então, um no meio na 4ª rodada e outro na 11ª me pareceu bem razoável. Vamos marcar então, Cleiton, vamos marcar, torcedor, meu caro telespectador. O primeiro clássico da cidade será reunindo Gaúcho e Passo Fundo no estádio Volmar Salton, a Arena BA ou não? Isso, na Arena BA ali. Na 4ª rodada. Na 4ª rodada. Olha, isso. As equipes já estarão embaladas, não, Dantas? 4ª rodada estão querendo embalar, porque não passou de 50% ainda do número de competições. Nós já vamos ter uma amostra, quem está bem, quem está melhor, quem não está. E o próprio regulamento mudou algumas coisas esse ano, né?
Classificam 8. Não, classificam 4. Classifica 4 na chave de 8. Ah, tá certo. Eu tô fazendo confusão com o Galchão. É a Série A2. Então a quarta rodada, Dantas, é 50% Tá certo, do tem razão. campeonato, né? Já vai dizer, os times já vão estar embalados. Vão ter que estar embalados, né? Porque... Na verdade é a metade do primeiro turno, né? Exato. Tem todo o segundo turno pela frente. O segundo turno do segundo clássico, tu tem ideia? 11ª. Bem na... E termina na 14ª, né? Essa 11ª, ela pode ser importante para daqui a pouco, né? Já tá somando pontinho lá para alguma coisa ou outra, né? Pra subir, para fugir do rebaixamento, sei lá, uma coisa assim. Mas Cleito e seu Jorge, aqueles primeiros pontos, não, tem todo o campeonato pela frente, não. O campeonato tu ganha, tu classifica lá nas primeiras 3, 4 rodadas. Depois são meros detalhes. Não adianta querer culpar o árbitro, culpar o fulano que errou um gol na cara do gol. Não, tu tem que já sair queimando o pneu de saída. Porque querer buscar num campeonato que tem um bom nível técnico e muito acirrado, muita disputa, equipes tradicionais, isso aí é fundamental. Porque depois na reta final, bicho, fica muito complicado. Se ganha na arrancada. Vocês lembram como é que foi no passado, o início? Nas 3 primeiras rodadas, o Gaúcho perdeu as 3 e o Passo Fundo teve um empate e 2 derrotas. Exato. A gente tinha um pontinho em 6 jogos disputados. Era uma amarga decepção. Exatamente. Aí depois eles foram embalar no... De repente virou. É, o Gaúcho acertou os panos e tal. E faltou um ponto para classificar depois. Exatamente. Que poderia ter vindo lá nas primeiras 3 rodadas. Então por isso que arrancar com pontos é fundamental. Exato. E tá claro que não tem VAR, né? Vamos deixar bem claro. Sim. E eu até prefiro sem VAR, sabe? A gente volta àquela questão, Dantas e Cleiton, que a gente não tem os nomes, não é? Os nomes não são conhecidos, os que estão chegando aí, não é? A gente tem alguns, né? Não são os tradicionais do futebol gaúcho. Não. Não, tá renovando, né, seu Jorge? Pois é. Não, seu Jorge, o senhor sabe da última? Não existe jogador de futebol no mercado de trabalho. É uma carência muito grande. Eu falava com o Leandro esse dia, em outro lugar aí, ele disse, é uma dificuldade tu achar um lateral, tu achar um atacante, né? E aí quando pinta um goleador que nem o Michel aí, tem 10 em cima. Sim. Sabe? Sim. Olha, não consegue se formar mais gurizada como antigamente. Tá? O computador, isso aqui acabou com o jogador brasileiro, com o esporte brasileiro, porque a gurizada tá tudo dentro de casa no computador e na internet. Isso aqui acabou com o diálogo na família, inclusive com o futebol. Mas contra acabou com o jogador de futebol, eu já discordo. Eu discordo. Sim, você viu o jogo do Grêmio e Juventude? Uma pelada de 3ª categoria, um mais ruim do que o outro, um com medo do que o outro. Você viu algum jogador desequilibrar? E o Grêmio vai jogar Libertadores terça-feira com o time reserva. Talvez não, porque não tem como manter 2 times, e principalmente a questão da altura, para voltar para disputar o Gauchão. O que se fala é isso aí, mas de repente na prática não vai acontecer. Acho que muitos reservas estarão em campo. Eu acredito num Grêmio misto, tá? Com metade. Um misto quente. Eu acredito por aí. A verdade, meu caro Cleito, o Grêmio tem um time só. Isso aí... E olhe lá. Se você analisar friamente, é isso. Não é? Tem que reforçar. Não conseguiu reforçar na janela. Então tá difícil. Sim. E essa dificuldade de encontrar jogadores até para clube grande, né? Sim. Vamos lá. Se estende a todos, né? Claro. Aquele centroavante do Palmeiras ali é um brilhante que apareceu no meio do Pedregulho. Exatamente. Não, e o que acontece, né? É a lei da oferta e da procura, né? E aí o que acontece para a dupla Grenal? Ela se obriga a contratar o jogador meia boca por salário astronômico, porque não tem. Não é porque não quer, ou porque isso, porque aquilo, é porque não tem. Pior tá consciente que tem um time base, mediano, é ter um time que acha que contratou grandes nomes e na hora H não dá resultado. Porque tecnicamente, o nosso gauchão, queira ou não queira, o nível é bem inferior que um campeonato brasileiro. Né? Já nem digo que é Copa do Brasil porque ela é eliminatória, mas um campeonato brasileiro que é de pontos, né, corridos, quem for melhor organizado e disparar na liderança é o provável candidato. Então Nem sempre. O Inter, que contratou um monte de jogador,
ou se organiza, ou vai cair num caos financeiro. A temporada passada, quem disparou foi o Botafogo, né? Sim. Acabou não chegando. Pipocou na reta final, né? Pois é. E daí? Ele foi a maior pipocada de Mas todas. quem é que chegaram? Os melhores organizados, taticamente, né? Bem dirigidos pelos seus treinadores, foram os 4 melhores. O Palmeiras agora, por exemplo, no Paulistão, perdeu pro Santos. Claro que não terminou o campeonato, tem mais um jogo. Mas aí você já vê que tá todo mundo ligado. A verdade é que o Santos deu a volta por cima, né? Tava com problemas, foi rebaixado e tal. E de uma hora para outra apareceram os grandes jogadores que não eram aproveitados no time. Exatamente. Veja o trabalho eficiente de um técnico de futebol. Isso. E quando as coisas dão certo também, né? Quando dá aquele famoso encaixe, né? Daqui a pouco você traz um Juliano, que estava lá encostado no Corinthians. Né? E você traz ele pro Santos e ele veste a 10 do Santos ali e não sente, né? E joga bem, entrega. Né? Sempre foi bom jogador. E sempre foi bom jogador. Então, daqui a pouco, são contratações que o Santos fez pontuais, porque ele não pôde contratar assim a rodo, né? Até porque não tinha dinheiro, enfim. Fez contratação muito boa, pontual para aquela realidade do Santos, para a realidade do Campeonato Paulista, né? Aqueles que se destacam nas categorias de base, de Grêmio Internacional, por exemplo, não é? Não podendo ser aproveitados. Corre-se esse risco, O Internacional tem quantos estrangeiros? Tem 9. Então, e vamos que... Não, é o que foi liberado agora para 9. Foi liberado e isso é outra coisa que vai acabar com o futebol brasileiro. Por quê? Tu não vai dar chance pra gurizada. E aí é mais preferível ir na Argentina, na Bolívia, pegar um jogador de destaque na posição, do que dar uma chance pra um guri que tá nas categorias de base. Acho que tinha mais barato, né? Além de ser mais barato, obviamente, né? Mas pra mim, isso aí vai prejudicar o futebol brasileiro. Como o dinheiro é que manda, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Porque muita gurizada não vai ter chance aqui. E aí, quanto menos eu espero, o guri desponta lá na Europa. Saiu daqui direto. Sim. Eu acho que 9 é meio bastante. É bastante. Meio não, é bastante, né? É mais de 50% do time, né? Acho que 6 seria um número condizente, tá? 6. Você tem uma página na internet, não é? Sim. Que se chama De Primeira. Isso. Né? De Primeira. Você e o Cleiton. Eu e o Cristian. Isso. O Cleiton e o Cristian. Isso. O Cleiton e o Cristian. Eu e o Cristian Queiroz. Um abraço, Cristian Queiroz aí. Como é que vai indo a página? Ela vai bem, né? Agora a gente retomou o nosso trabalho, até aproveitando essa retomada também com a divisão de acesso, com algumas informações ali e tal, mas também retomando com o Passo Fundo Futsal. A gente já trouxe também um material ali com o presidente do Passo Fundo Futsal. A gente trouxe e vai trazer mais, né, nos próximos dias, naturalmente, né, informações também. E quando começarem os jogos, daí a gente intensifica muito daí, né? Aí é casa cheia, né? Aí é casa cheia. Aproveitando, seu Jorge, desculpa cortar um pouquinho a pauta aí. O que achou dos 3-3 com o Guarani de Espumoso nessa Copa Farroupilha que começou no fim de semana? Olha, 3-3 é um jogo bem equilibrado, eu achei também, né? O Passo Fundo Futsal que veio embalado pelo título da Supertaça e que também é uma equipe que, embora já tenha jogado uma competição, esteja no meio da segunda competição, ainda não é o time definitivo. Ainda tem jogou desfocado, né? Matheus Gaúcho tá fora. Matheus Gaúcho tá fora e ele faz muita diferença. Ele é 50% do time. Ele faz diferença. Na minha opinião. Embora o Nenê e o Samuca, que tenham vindo para esse ano, sejam bons jogadores. Apareceram, fizeram gols e tal, né? Eu acho que o Passo Fundo... O Pato é um bom pivô, mas tem horas que ele levanta voo e aterriza. Eu acho que o Passo Fundo precisa de mais um pivô de habilidade, até para criar aquela disputa interna, né? Até porque dois pivôs é muito fraco. É pouco até ainda. Pelo Campeonato Brasileiro. Com certeza, né? Mas o próximo jogo vai ser muito interessante, tá? Passo Fundo Futsal e Esco de Carazinho. Lá em Carazinho. Lá em Carazinho. 19 horas. Aqui vai ser um jogo muito interessante pra gente ver realmente também, de novo, o nível do Passo Fundo Futsal. O que a gente tem que passar pro torcedor é o seguinte: a espinha dorsal do Passo Fundo Futsal tá montada e muito bem montada. Pra mim, a grande contratação da equipe do Passo Fundo Futsal, eu observei principalmente em Guaporé, eu assisti todos os jogos em casa pela televisão, se chama Fernando Massenbach. Ele deu outra estrutura física para a equipe,
Tanto que jogaram a maioria dos jogos 2 da tarde, 3 da tarde, quase 40 graus de calor, e chegaram na reta final, no último jogo, andando. A equipe andando. Claro que aí vai entrar a parte de fisiatria para não estourar as lesões. Porque tem muita competição. Porque, para mim, o ó do Borogodó é o Campeonato Brasileiro. Esse aí vai ser uma novidade até em nível nacional. Vai ser uma grande competição. Campeonato Brasileiro está marcado para quando, Natas? Maio. Aí é pela Confederação Brasileira de Futsal. Isso. Os adversários já são conhecidos? É sorteio agora em abril. É por sorteio, né? Todos os times ali sorteados para fazer as chaves ali e tal. Mas só para não complementar, eu sei que o senhor já quer saber. Assim, tem uma ideia de quais equipes que vem, né? Vamos ver se tu me ajuda aí. Vasco. Tu tem Vasco, tu tem Paysandu. Fortaleza. Paysandu, Fortaleza, Remo, Cruzeiro. O Sport Recife. Sport Recife, Náutico, Capibaribe. O Iesco de Carazinho, né? Você tem ali de Santa Catarina mais 2 ou 3. Então... E esse que a gente falou aqui são os times os clubes aí de camisa. De camisa, exatamente. De futebol de campo. O Vasco. E tal. Vasco, sim, Vasco. O Palmeiras, já falamos, né? Isso. Santa Catarina, Joinville? Não. Santa Catarina são outros clubes que agora me fugiram. Que não são os tradicionais de campo. Exatamente. Né? Santa Catarina que foge um pouco. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Foge um pouco desse atrelamento de campo e salão. Sábado tivemos um empate de 0-0 nos 90 minutos. No próximo sábado, a decisão em mais 90 minutos. Juventude e Grêmio. Grêmio e Juventude. O que pareceu para vocês, como observadores e tal, o jogo do Alfredo Jaconi no último sábado e a opinião de vocês relacionada com o jogo do próximo sábado lá na Arena Humaitá? Pode começar. Eu acho que vai ser fechadinho até a metade, até os 10, 15 minutos do segundo tempo. Quem vai ter que sair pro jogo é o Grêmio. O Grêmio tem a vantagem de jogar com a torcida, estádio lotado. E aí vai entrar o mérito do Juventude, que a equipe do Juventude cresceu bastante. Espero que aquele jogador, o Carioca, aquele que sentiu o posterior, esteja de bem com a vida para voltar, porque aquele jogador é fundamental no meio campo. Junto com o cabeça de área número 5, que todo mundo quer, o Kaique. Então, o Juventude jogou com o regulamento debaixo do braço. Se o Juventude sentir que não vai conseguir vencer ou coisa, vai tentar arrastar para os pênaltis. Vai achar uma maneira de arrastar para os pênaltis, que pênalti nada mais é do que momento psicológico e competência na hora de cobrar. Né? Claro que o Grêmio é franco favorito, mas não é todo esse favoritismo, né? O Juventude é certo, vai jogar por uma bola. Eu achei um jogo bem protocolar, esse primeiro. Protocolar, né? Gostei dessa palavra, né? Protocolar. Me pareceu que nenhum queria efetivamente atacar o outro, tal, nem se defender tanto. Eles queriam só passar o tempo ali. Mas a verdade, Cleiton, que quem atacou realmente foi o Juventude. Mas também... O grande destaque do jogo foi Kaique. Não o Kaique do Juventude, mas o Kaique goleiro. Goleiro. Não, ele foi eu até discordo que não foi tão protocolar assim, né? Não, eu achei que foi. Eu achei que eles cumpriram o regulamento, jogaram com o regulamento debaixo do braço. O Grêmio jogou para manter o resultado. O Grêmio respeitou o Juventude. Quem buscava realmente a vitória era o Juventude. Mas olha só, eu vou discordar. Tudo bem. Trazendo uma democrático. comparação. Claro, trazendo uma comparação do Juventude desse jogo da final com o Juventude da semifinal, tá? Contra o Inter, lá no Alfredo Jaconi também. Naquele jogo, o Juventude, sim. Naquele lá, ele quis fazer gol. Naquele lá, ele obrigou a defesa do Inter a tirar gol de cima da linha, ele obrigou o goleiro a fazer defesaça, ele obrigou a defesa do Inter a se virar como deu, para segurar aquele 0-0. E esse Juventude contra o Grêmio, ele foi bem menos ofensivo, bem menos perigoso para a equipe do Grêmio. Então, por isso que eu achei que foi um jogo protocolar, que os dois preferiram deixar para a volta, sem correr riscos na ida, só que aí na volta eu acho que dá Grêmio. Quem é campeão? Eu não tenho ainda opinião formada. Não, quem vai ser campeão, Gaúcho? Você disse agora há pouco que o favorito é o Grêmio, não é? Eu não acredito em favoritismo nesta decisão, porque o Juventude está muito bem armado, muito bem articulado.
e muito bem preparado fisicamente. Isso é muito importante. Você sabe quem é o preparador físico do Juventude, né? É o Paulo Paixão, que não dorme no serviço, né? E que exige dos jogadores. Veja que os alas do Juventude estão indo e voltando com uma naturalidade impressionante, não é? O sistema de meia cancha ele funcionando corretissimamente. Esse Kaique é um fenômeno e não é criança, né? O detalhe é que o Kaique não é criança. Não. Agora, mas eu quero ver a tua opinião. Quem é que é campeão? É o Grêmio. Gaúcho. Não, eu falei, é o Grêmio. Eu acho que é o Grêmio. Eu vou dizer pra vocês, não se surpreendam se o Juventude não fizer o crime. Tem equipe, e pra mim, não é forte candidato. Mas existe a possibilidade claro, tá jogando, tem possibilidade. Mas a minha opinião, eu acho que o Juventude vai ser campeão ainda. Isso aí, Dantas, é elementar, não é? Juventude está buscando essa conquista. O Grêmio também O que ele não teve o que teve há 25 anos atrás. Então, há 25 anos que ele corre atrás de um título do Campeonato Gaúcho. E, consequentemente, essa é a grande oportunidade. Roger Machado é excelente treinador, provou, não é? E o Juventude está nessa decisão por acaso, vocês notaram? Como assim por acaso? Por acaso. Porque ele estava fora. Porque o Juventude esteve praticamente fora na fase classificatória. Sim. Não é? O detalhe é esse. E o dedo do Roger funcionou depois da classificação, ou seja, de chegar entre os classificados e, consequentemente, disputar esse título que é muito importante para Caxias do Sul, de modo especial, e para o interior do futebol do Rio Grande do Sul. Agora, tem uma outra situação aqui. A gente fala de Kaique, o volante do Juventude, pode destacar outros jogadores também. Na esquerda. A gente pode destacar outros jogadores também. Daqui a pouco, essa semana, tem que ser de trabalho muito intenso, mental para esses jogadores, para daqui a pouco não pensarem lá na frente numa oferta de contrato que pode aparecer, numa desestabilização daqui, uma supervalorização dali. Já tem 3 grandes títulos. Pois é, e aí daqui a pouco fazer com que o cara mantenha o foco na final. Né? Blindar os jogadores. Eu acho que esse é o trabalho do Juventude agora. Mais do que tecnicamente e tal, é blindar esse elenco dele, que talvez seja mais suscetível que o do Grêmio. Correta a sua observação. Corretíssima, Cleiton. Grêmio Strong, Inter e Belgrano. E daí? Esse jogo é pro Grêmio perder. O Cristo disse que não. Mas aqui, ó. Se o Grêmio vai com um time misto, jogar na altitude, onde até os titulares passam dificuldade, então ele tá contabilizando uma possibilidade de perder esse jogo. E o Inter vai na obrigada de vencer. Claro, mas ele tá obrigado a vencer. Tá obrigado a vencer. Pelo investimento. Embora o Belgrano seja um grande time, tá? Sim. Seja um bom time, tenha bons resultados lá no campeonato argentino, a obrigação é do Inter, evidentemente. Muito bem. Cleiton Venhoff Vasconcelos, repórter da Rádio Planalto e do De Primeira na internet. O repórter que não quer ser de todas as ocasiões mais, o Carlos Dantas, participando do programa de hoje, né? Em todas as ocasiões, sim. Quase todas, porque é muito evento, né? É o vôlei, é o futsal, é o campo, é o gaúcho. Tu corre numa ponta do asfalto, vai lá na outra. E tem mais o basquete feminino aí, com o professor voltando pro IE, não esqueci o nome dele agora, mas tem uma guria convocada para a seleção gaúcha. Coisa boa. Eu estou me despedindo. Tchau pra ti, Fernando. Seu Jorge, aquele abraço. Volto sempre. Boas férias. Obrigado. E você? Tá certo, então. Eu agradeço novamente o convite aqui, né? É sempre um prazer ter tido essa conversa com os amigos aqui, com a nossa audiência também. E até a próxima. Muito bem. Vamos finalizando o programa de hoje, mas lembrando que você deve se vacinar contra a gripe, a influenza. Nós queremos que você vá e volte e continue conosco. Um abraço, até a próxima.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Resolva seu conflito de forma rápida e econômica, através da Câmara Privada do Bacharel Carlos Dantas. Mediação e conciliação. É com o Dantas. Sul. Limpeza de ambientes. Serviços de portaria, trabalho e competência. Com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Passo Fundo não para. Nova emergência do Hospital Municipal, Hospital Dia da Criança, Escola dos Autistas, Centro de Referência em Saúde do Idoso, mais de 300 quadras do Minha Rua com asfalto e vem muito mais. Novo Fredolino Chimango, Parque Linear da Avenida Brasil, Escola Parque do Sol e Valinhos, obra da Presidente Vargas, Nova Scarpellini Guese e mais 4 unidades de saúde. Prefeitura de Passo Fundo, cidade melhor, vida melhor.